Olá, olá, tudo bem? Que bom te ver aqui novamente para a gente poder dar sequência ao nosso estudo bíblico. Hoje então é o nosso quinto encontro, nosso quinto vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre salvação. Então, para a gente relembrar um pouco o que a gente viu até aqui, então no nosso primeiro estudo foi sobre a Bíblia. A gente viu que a Bíblia é a palavra de Deus, classificada aí como a verdade. Depois a gente viu como sobre oração aí junto com o estudo da palavra, né, a importância da oração, que Deus possa falar diretamente para a gente, abrir a nossa percepção, o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade. Depois a gente fez o nosso terceiro estudo sobre o mal. Então a gente estudou sobre a origem do mal, sobre a rebelião de Satanás no céu, que houve peleja no céu e que Satanás foi expulso de lá, jogado na terra. E ali na palavra de Deus diz que ele anda como um leão procurando alguém que possa tragar. E o nosso último estudo então foi sobre o pecado. A gente viu ali a queda do homem lá no Jardim do Éden, né? Adão e Eva que caíram em pecado, e através dele esse pecado foi passado a toda a raça humana. A gente viu que a gente já nasce com essa natureza pecaminosa e que temos essa tendência ao pecado. Então lá na palavra diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então eu te convido para a gente fazer uma oração para a gente poder começar o nosso estudo bíblico de hoje. Então feche seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos mais uma vez com o intuito de estudar a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos acesso hoje à Bíblia Sagrada, à tua palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo esteja presente aqui junto conosco e nos conduza a toda a verdade sobre esse tema da salvação, Pai. Que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu te convido a gente abrir a você pegar a sua Bíblia. Então eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia em mãos, para a gente poder ir anotando aí os textos aqui. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e você vai acompanhando aí e vá anotando aí na sua casa sobre os textos. E o primeiro texto que a gente vai ver hoje está lá no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Deixa eu procurar aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nosso último estudo foi sobre o pecado, e ali nós vimos que todos pecaram. E agora no estudo de hoje a gente vê que o salário do pecado é a morte. Então muitas vezes a gente fala em salvação e algumas pessoas ficam pensando, mas do que eu preciso ser salvo? Do que afinal que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso dessa salvação? Então agora começa a clarear um pouco mais aí as peças do nosso quebra-cabeça. Então nós vimos todos pecaram, e agora nesse texto aqui deixa claro que o salário do pecado é a morte. E também traz um outro ponto para que a gente possa analisar, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Vamos ver o nosso próximo texto. Está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. Aqui o anjo está falando para José: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então essa aí foi o ministério de Jesus aí quando ele veio para a terra, então para salvar o povo dos seus pecados.
O nosso próximo texto está em João, capítulo 1, versículo 29. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aqui então João Batista, quando ele vê Jesus, então aqui diz assim, ó, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para a gente analisar um pouco o contexto, esse contexto aí de todo o Antigo Testamento, então o povo de Deus já sabia que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele deveria, ele cobra esse preço. Então foi instituído de forma assim pedagógica, Deus instituiu lá no Antigo Testamento o sacrifício de animais como uma morte expiatória pelo pecado do povo. Então o que acontecia lá no templo, então a pessoa trazia quase sempre era um cordeiro, esse animal que era sacrificado. Então a pessoa trazia esse cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro ali, eles faziam uma oração e transferiam o pecado da pessoa para o cordeiro, e depois o cordeiro era então morto e oferecido em sacrifício lá no altar. Então João Batista, quando viu Jesus, ele falou ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: eis aqui, este é o Cordeiro de Deus que vai tirar todo o pecado do mundo. Então vamos ver o nosso próximo texto. Está ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Aqui também é classificado como o texto áureo da Bíblia, né? Fala aqui, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi para isso que Jesus veio ao mundo, então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Nosso próximo texto está aqui no livro de Isaías, capítulo 53. Então aqui ele fazia uma descrição desse Messias que haveria de vir. Lembrando que isso aqui foi escrito 750 anos antes de Cristo. Vamos ver aqui o que diz no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Eu até vou mudar aqui, esse aqui é um texto mais antigo. Aqui a gente consegue mudar a versão da Bíblia. Eu vou botar uma versão mais atualizada aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, uma melhor compreensão. Eu vou botar aqui nessa nova versão transformadora. Você acompanha na sua Bíblia e você vai poder ver que pode estar um pouquinho diferente, mas essa aqui está escrito numa linguagem mais atual nos dias de hoje. Eu acho que vai ficar mais fácil para você compreender, mas você vai lendo na sua Bíblia em casa e você vai poder compreender melhor. Quem creu em nossa mensagem e quem o Senhor revelou seu braço forte. Seu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, com raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro.
como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará com que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Veja que interessante essa descrição aqui do Messias, escrita 750 anos antes de Cristo nascer, e a gente vê que se encaixa perfeitamente na vida e no ministério aqui de Jesus Cristo, onde fala aqui que ele não havia cometido nenhuma injustiça, jamais enganou alguém. Aqui também diz só que ele foi sepultado como um criminoso, então a morte de cruz então era para os criminosos. Foi colocado no túmulo de um homem rico. Então aqui está falando de José de Arimateia, então foi um homem rico que emprestou esse túmulo para Jesus, né? Então tudo estava já nessa profecia aqui do Messias. E aqui fala então que ele daria, que ele intercederia pelos pecadores. Aqui, ó. E por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará com que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Então aqui está dizendo então que essa morte ela seria uma morte expiatória, então que ele seria oferecido como um sacrifício, e através dele então muitos seriam considerados como justos. Vamos ver o nosso próximo texto de hoje. Está em 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então alguém que não teve pecado, então Cristo veio a essa terra, viveu como um homem, mas ao contrário de todos nós, ele não pecou, então ele não merecia morrer, ele não precisava pagar esse preço, mas ele se ofereceu em sacrifício por todos nós, então ele pagou uma dívida que não era dele, por isso ele pôde resgatar toda a humanidade. Porque se ele tivesse algum pecado, então ele mereceria, como a gente viu ali, o salário do pecado é a morte, então ele teria morrido por ele mesmo. Mas como não foi o caso, então Cristo veio a esse mundo sem pecado, não merecia morrer e se ofereceu por todos nós na cruz. Por isso ele teve capacidade de pagar o preço para resgatar todos os pecadores. Nosso próximo texto está em Romanos, capítulo 3, versículo 22 até 26. Romanos 3, 22 a 26. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Até vou mudar aqui a Bíblia para ficar mais próximo da sua que você tem em casa. Aqui, ó, Bíblias, eu vou botar na Nova Almeida atualizada. Aqui, ó. Você pode notar que vai mudar um pouquinho o texto, mas o sentido do texto é o mesmo, né?
muda algumas palavras, mas mantém o mesmo sentido. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então aqui nesse versículo já deixa claro que não há distinção para todas as pessoas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todas as pessoas pecaram, carecem da glória de Deus. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos, porque não há distinção. Então, para Deus não importa se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco, se é homem ou se é mulher, não existe distinção. Todos pecaram, necessitam dessa glória de Deus, e todos podem alcançar a glória de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Vou dar sequência aqui ao texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como uma oferta, como um sacrifício no sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então aqui ele fala um pouquinho da graça, então, sendo justificados gratuitamente. Então todas as pessoas que têm aqui a fé em Jesus Cristo são justificados gratuitamente por sua graça. A graça ela pode ser definida como um favor imerecido. Então alguma coisa que nós não merecíamos, nós seres humanos pecadores, não merecíamos que Jesus fizesse tudo isso por nós. Mas mesmo assim, por seu tamanho amor, ele fez tudo isso e nos oferece através da sua graça. Então um favor imerecido que nós não merecíamos. Somos justificados por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui ao final ele fala que para manifestar a sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, o que Deus fez então através de Jesus Cristo, ele mostrou a sua justiça. Então, porque ele deixou claro então que o salário do pecado é a morte. Então ele não poderia, através de um plano da redenção, apenas dizer: eu vou perdoá-los, então vou apagar tudo isso que vocês fizeram e vou salvar todos aqueles que se arrependeram genuinamente. Então isso não seria justo, não seria justo para Deus apenas esquecer essas transgressões, mas através da obra de Jesus Cristo na cruz, então essa divindade, o próprio Deus, através da sua divindade, de Jesus Cristo, que é Deus Filho, veio a essa terra, nasceu como um bebê, viveu como um homem justo, não pecou e se ofereceu em sacrifício na cruz para pagar esse preço, pagar essa dívida de toda a humanidade. Então essa dívida que era minha, que era sua, Cristo pagou na cruz. Então ali ele mostrou a sua justiça. Então ele foi justo, porque o salário do pecado é a morte. Então ali alguém pagou esse preço, e ele também, além de ser justo, ele foi o próprio justificador. Então quem pagou o preço foi o próprio Deus. Então para nós, a gente só tem que tomar posse de tudo isso, de toda o que Jesus fez na cruz, para que nós possamos acessar a salvação através de Cristo Jesus. Vamos ver o nosso próximo texto. Está em Efésios. Efésios capítulo 2, primeiramente o versículo 5. Efésios 2. Olha aqui o versículo. Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E agora a gente vai ver o versículo 8 aqui, ó.
porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse aqui é um texto até que eu deixei por último para a gente poder fazer o fechamento aí desse estudo sobre a salvação. E aqui deixa claro: pela graça vocês são salvos. Qual é a forma de todos nós sermos salvos? Única e exclusivamente pela graça, acessando a graça, essa graça que está disponível para todos nós através da obra de Jesus Cristo que ele fez na cruz. Como a gente falou, a graça é um favor imerecido. Nem eu nem você, nós não merecíamos tudo isso que Cristo fez por nós, mas ele fez mostrando todo o seu amor por essa humanidade caída, por mim, por você. Ele veio a esse mundo e nos resgatou através da cruz. Então a graça dele está acessível para todos nós, e nós podemos acessá-la através da fé, acreditando então em toda essa obra de Jesus Cristo, que ele é o Deus que se fez encarnado, veio a essa terra, depois morreu por mim e por você, ressuscitou e hoje está no céu intercedendo por nós junto ao Pai. E aqui também deixa claro aqui no versículo 8: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Então através da fé a gente acessa a graça, que é esse favor imerecido que Cristo fez por nós. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós só podemos ser salvos pela graça, e essa graça não é através de nós. Então é um dom que Deus nos deu. E depois aqui deixa claro, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, então, não de obras, não é através de obras, para que ninguém se glorie. Certo? Isso faz todo sentido, porque se alguém pudesse se salvar, se eu pudesse me salvar através de alguma boa obra que eu fizesse, então isso não seria necessário então que Cristo viesse a esse mundo e morresse numa cruz para me salvar, certo? Então Cristo fez tudo isso porque eu não podia fazer por mim. Então os textos deixam claro que a salvação é única e exclusivamente pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Então nenhuma obra que eu faça vai poder me salvar. Talvez alguém pode pensar: mas eu pratico bem, eu sou bonzinho, eu faço tudo aquilo que agrada a Deus, eu faço o que é bom. Mas isso não pode me salvar. Isso não pode cobrir todos os pecados que eu já cometi, nem essa natureza pecaminosa que nós herdamos através de Adão. Nada que eu faça vai poder apagar o pecado que eu já cometi. O salário do pecado é a morte. Então isso deixa claro aí nas escrituras. E a única forma de acessarmos a salvação é através da graça. A graça. Então é tomando posse de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, que nós não poderíamos fazer. Não por obras para que ninguém se glorie. Então esse é o nosso último texto que eu tinha programado para a gente ver hoje. Aqui a gente encerra esse nosso estudo sobre a salvação. Então eu espero que tenha ficado claro para você aí a necessidade que a gente tem de salvação. Então, que todos, conforme a gente viu no estudo anterior, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, que nós não poderíamos fazer nada e continuamos não podendo fazer nada para salvar a nós mesmos. Se nós pudéssemos nos salvar, Cristo não precisava ter vindo a esse mundo, ter morrido numa cruz. Então nós não podíamos fazer nada por nós, ele veio e fez tudo isso que era inalcançável para nós. Então o que hoje nós podemos fazer, tomar posse de toda essa obra de Jesus Cristo. Eu espero que tenha ficado claro para você, que eu possa ter te ajudado aí através da exposição desses textos, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo para dar sequência ao nosso estudo bíblico. Um abraço e até a próxima.